Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, unidos na fé, hoje nós estamos na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, dia que nós celebramos a Cátedra de São Pedro, e o Evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, nós celebramos aí a Cátedra de São Pedro, representando para nós a autoridade do Papa, que representa São Pedro, e, acima de tudo, a sua responsabilidade diante da Igreja e a sua responsabilidade diante do mundo, de falar as coisas de Jesus para a humanidade, para o mundo todo. Cada momento que a gente para rezar, a gente tem que tomar consciência de que eu estou num determinado momento da minha vida, que eu estou presente numa realidade, e a partir dessa realidade é que eu vou expressar a minha oração diante de Deus. Se eu rezo no velório da minha mãe, eu estou num contexto. Se eu rezo num domingo na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, eu estou no outro contexto, sem nenhum problema. Se eu rezo sozinho na minha casa, eu estou num outro contexto. Se eu rezo com um determinado problema, eu estou no outro contexto. Então a pergunta é sempre: quem sou eu e onde eu estou para eu iniciar o meu momento de oração? Nós iniciamos essa semana celebrando aí a Cátedra de São Pedro e nós temos o Evangelho de hoje, que é tirado de Mateus. O que nós temos? A primeira informação importante é que Jesus está em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é região pagã, não faz parte do território dos judeus, não faz parte do território do povo de Deus. Jesus está num território pagão, o que não tem nada a ver com o território do povo de Deus, onde vivem os fariseus, doutores da lei e as pessoas ligadas aos judeus. Então, nesse território pagão, longe da situação do templo, longe dos fariseus, longe da religião judaica, Jesus, diante dos seus discípulos, faz a grande pergunta: o que estão falando de mim por aí? O que vocês escutam de mim? O que as pessoas estão achando de mim? O que andam falando a meu respeito? O que Jesus está querendo saber é uma revisão de vida do que ele fez e como as pessoas estão vendo aquilo que ele fez. As suas curas, a expulsa os demônios, aquilo que ele falou e tantas outras coisas que Jesus foi dizendo e fazendo. E agora Jesus está fazendo uma revisão de vida da sua missão, do seu trabalho. Quer dizer, até agora o que as pessoas viram em mim? Viu? E eles dão uma resposta. Uns acham que é Elias, outros é Jeremias, um dos profetas. O pessoal está falando de você isso aí. Estão falando que você é Elias, que você é Jeremias, que você é um profeta, que você é alguém aí, um dos profetas. O que as pessoas estão achando? Que Jesus ainda é o mesmo padrão da antiga aliança. Porque tanto Jeremias, Elias ou algum dos profetas, que pode ser Moisés, eles representam o Antigo Testamento, a lei, os profetas e a lei. O que nós temos no Evangelho de hoje é que o povo ainda não viu em Jesus nada de novo. As pessoas ainda não viram em Jesus nada de novo. Estão vendo em Jesus ainda o velho. Estão vendo ainda os profetas. Estão vendo ainda Moisés. Porque a lei e os profetas representavam todo o Antigo Testamento. Tanto que na transfiguração de Jesus, quem aparece para conversar com Jesus
é Moisés e Elias, representando o Antigo Testamento, depois eles desaparecem. Agora em Jesus se completou aquilo que a gente prometeu no Antigo Testamento. Então no exercício de hoje, então Jesus vê que as pessoas não entenderam ele. Ele ainda não é um sinal do novo para a multidão. Nesse contexto Jesus inverte a pergunta. Ele olha para os seus discípulos, e vocês? E vocês que estão comigo, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão aqui convivendo comigo, vendo o que eu estou fazendo, vendo o que eu estou ensinando, vendo o que eu estou realizando, o que vocês acham? O que vocês pensam a meu respeito? Viu? O que é lamentável para nós, que se a gente considerar que Jesus teve uma vida pública de 3 anos, muita coisa de Jesus passou despercebido, muita coisa de Jesus foi esquecida, muita coisa de Jesus a gente não guardou, a gente não percebeu, a gente não conseguiu colocar no papel, porque os evangelhos você consegue ler, talvez num dia você consegue ler os 4 evangelhos. Num dia você pega, você lê os 4 evangelhos, quer dizer, nós temos um dia de leitura e ao mesmo tempo nós temos todo esse princípio, essa reflexão e esse pedido para que Deus possa nos iluminar, guiar o nosso coração e nos fortalecer, para que a gente, lamentavelmente, tendo perdido muita coisa na vida de Jesus, a gente possa valorizar aquilo que nós temos, valorizar aquilo que ficou para nós, valorizar aquilo que a gente conseguiu guardar. Mas 3 anos na vida de Jesus foi muito pouco que a gente conseguiu guardar nos evangelhos. Por isso, diante da pergunta que Jesus faz aos discípulos, quem salva a situação é Pedro. Nós estamos hoje celebrando a autoridade de Pedro, aquele que tem a obrigação de falar em nome de Jesus, responsável pela igreja. E Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A questão, Messias Salvador. E você tem um pai, e esse pai é um Deus, e esse Deus é vivo. É diferente dos outros deuses antigos. O bezerro de ouro era um Deus, mas ele não era um Deus vivo, era um Deus morto. O Deus Sol era um Deus, mas não era um Deus vivo. O Sol não é vivo. A Lua não é viva. O Deus Trovão não é vivo. A questão é da vida. E aí que vem o desafio e a beleza. Falar que nós somos de um Deus vivo quer dizer que Deus tem vida também. E diferente dos deuses mortos. Alguém pode me perguntar, e as imagens? As imagens são só representações, são simbolismo, que nos leva a uma realidade. Uma foto do meu avô, por exemplo, que eu tanto admirei e admiro, não é ele, é uma imagem. A foto não tem vida, mas aquela foto, aquela imagem me remete a uma vida de uma pessoa que fez parte da minha história. A foto da minha mãe, que já faleceu, a foto não é vida, mas ela me leva a uma experiência, uma lembrança de uma vida que esteve presente na minha vida. Por isso que nós temos no Evangelho de hoje esse revisar de vida de Jesus, em que Jesus olha, o que as pessoas de fora estão perguntando de mim, falando de mim? Estão falando isso. E vocês? Eu estou achando que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, é claro, quando a gente faz uma profissão de fé, isso nos cobra também uma responsabilidade. E aí Pedro recebe uma responsabilidade. Viu? Então Jesus diz a Pedro, viu? Feliz és tu. Quer dizer, a profissão de fé de Pedro nos leva a uma felicidade. Dizer que Jesus é o Messias e que ele é filho de um Deus vivo e não de um Deus morto, viu? Significa esse sinônimo de felicidade, viu? E que isso foi revelado não por um homem, mas por Deus que é Pai, Deus que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei, viu, a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves dos céus, e tudo que tu ligares na terra será desligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Qual é a responsabilidade de Pedro? Primeiro, agora, Pedro é feliz por causa de uma profissão de fé. Segundo, é Deus que revelou isso. Terceiro, ele vai ser uma pedra de uma igreja e que o inferno não poderá vencê-la. Esta igreja, o inferno não poderá vencê-la. E depois receberá as chaves dos céus. Terá o poder de abrir os céus para que a gente possa estar ligados aos céus. Essa simbologia, ela é bonita.
A missão da igreja é abrir os céus para que a gente possa entrar. Quando a igreja não faz isso, ela desrespeita a sua missão. Quando a igreja se torna um grande peso, uma grande condenação, uma grande dificuldade, quando a igreja gera um grande sofrimento, a gente vai percebendo que nós não estamos abrindo o céu para que as pessoas possam entrar. Entendeu? E aí a missão da igreja não é critério pessoal, a missão da igreja ele é fundamentado no ensinamento de Jesus. Em outras palavras, a missão de Pedro não é segundo o seu critério, a sua vontade, até que para seguir Jesus a gente tem que renunciar a si mesmo, assumir a própria cruz e segui-lo. Esse é o critério. Então, se eu vou falar em nome de Jesus, o meu critério pessoal tem que ser deixado de banda. A minha vontade pessoal tem que ser esquecida. Aquilo que é a minha opção, o que eu acho, tem que ser esquecido. O Papa tem que falar em nome de Jesus e dizer: essas coisas nesse mundo estão autorizadas por Deus. Essas coisas nesse mundo não estão autorizadas por Deus. As coisas desse mundo estão autorizadas por Deus. E as coisas desse mundo não estão autorizadas por Deus. E aí a gente começa a se perguntar, no mundo em que nós vivemos, na igreja que nós vivemos, nas comunidades que frequentamos, nas famílias que frequentamos, o que está ligado aos céus? E o que está desligado dos céus? O que eu tenho na minha vida que faz com que eu esteja ligado ao céu? Mas o que eu tenho na minha vida também que faz com que eu esteja desligado do céu? Desligado de Deus? Por isso o Evangelho de hoje tem essa dinâmica. Num território pagão, Jesus pergunta: o que esse povo que não me conhece pensa de mim? É a mesma coisa, o que as pessoas da cidade de Paraíso pensam a meu respeito, que não falam comigo, que não convivem comigo, que não se aproxima de mim, que não me vê? O que elas falam ao meu respeito? E o que os meus confrades falam ao meu respeito? E o que os paroquianos falam ao meu respeito? E é claro também que a gente pergunta: mas quais paroquianos? Todos os paroquianos são iguais? Não, existem paroquianos para todos os gostos nessa paróquia. Existem paroquianos que reconhecem o que a gente faz, existem paroquianos que detestam o que a gente faz, existem paroquianos que aprovam o que a gente faz, existem paroquianos que desaprovam o que a gente faz, existem paroquianos que querem que dê certo, existem paroquianos que rezam para que tudo dê errado. E é claro, a gente sempre se pergunta quem que é quem nessa coisa aí. Mas a pergunta é: o que meus confrades pensam de mim? O que os funcionários da nossa casa, que vivem lá 8 horas por dia conosco, pensam a meu respeito? Por isso a minha prece hoje é que a gente possa fazer uma profissão de fé, fazer uma avaliação da nossa presença nesse mundo, fazer uma avaliação da presença de Jesus na nossa vida, na nossa paróquia, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família, e ao mesmo tempo ter a coragem de fazer a profissão de fé de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas também se preparar para a responsabilidade de uma profissão de fé dessa. Se preparar para a responsabilidade e para a confiança que Deus deposita em cada um de nós depois de uma grande profissão de fé. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, nos dê uma boa semana, ilumine a nossa vida e nos fortaleça na fé, que Deus possa nos acompanhar, guiar e nos fortalecer sempre. Um abraço e até mais. Quem sou eu para você?